gente. Vamos lá. 3, 2, 1. Pronto. Olá, gente. Bom dia. A nossa aula de semiótica está disponibilizada no Google Sala de Aula. Nós falaremos de dicionários de símbolos, tá certo? Dicionário de símbolos vai ser um tema bem legal que a gente vai abordar agora. Vamos aqui iniciar o conteúdo e vocês podem ir tirando dúvidas, tá certo? Comigo? Sobre o assunto. Sinta-se à vontade para interromper a qualquer momento, tá bom? Abra o microfone para interagir e a gente vai conversando, como na aula passada. Show? Vamos lá. Olá, gente, tudo bom? Aqui é o professor Léo para mais uma aula de semiótica, tá? Tava escutando essa musicazinha aqui, Future Synthwave Mix, Shield Wave, né? Eu gostaria de recomendar esse canalzinho bacana para vocês aqui, né? É bem legal, o som fica super bacana. Se a transmissão não estiver tão boa, você pode vir aqui, ó, diminuir aqui um pouquinho, né? A resolução do vídeo, né? Que rola tranquilamente. Ok, gente? Então aqui nós iniciamos nossa aula de semiótica. A partir dessa música bacana, vou deixar bem levinho aqui, pra gente entrar na sintonia do tema que está em questão, tá certo? Primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, gente, tá? São esses cartazes bonitos aqui, tá? De corrente do design chamado Bauhaus, certo? Olha que lindo. Isso aqui, a Bauhaus, foi um movimento que se iniciou na Alemanha, tá? E aqui nós temos alguns cartazes deles, super bonitos, né? Gostaria que vocês contemplassem e observassem como é que era a estética dos materiais que eram feitos anteriormente, né? E a partir dessa compreensão estética, você pode também criar o seu material bacana, né? Multimídia. Observe como as letras eram disponibilizadas, né? Observe como no pôster da esquerda você tem as fontes inclinadas, mas obedecendo a linhas geométricas, a figuras geométricas pré-estabelecidas. Você tem um esquema, um esqueletinho aí, super bonito, super bacana, para você trabalhar, né? A composição visual. Tem linhas aqui, ó. Tem 1, 2, 3 linhas paralelas. E em cima dessas 3 linhas paralelas você tem a organização dos elementos, disponibilizados no contraste do amarelo com vermelho com preto, né? O nome Bauhaus vazado aqui, ó. A gente vai aprofundar um pouco isso mais adiante, né? Em outras aulas, mas eu gostaria que vocês observassem como a estética era bonita, né? E o que emite para você, que som é colocado para você e que te instiga, tá? Que tipo de coisa você considera bacana e que você acha que você poderia usar nas suas composições visuais? Como você interpreta essas linhas, né? É sempre interessante a gente pegar esses elementos da semiótica e trazer para dentro das nossas aulas, pôsteres também do design, pôsteres de multimídia de uma maneira geral, e a partir disso produzir os nossos próprios materiais, tá? Olha que bonito esse cartaz. Yes, né? Esse aqui lembra também um pouco outra corrente que é construtivismo russo. Observe que dentro do triângulo que representa a voz da pessoa tem o yes, né? E o yes vai acompanhando as linhas do triângulo. Então o yes fica se organizando de acordo com essa forma geométrica. Isso aqui é belíssimo também, você pode se inspirar, porque o triângulo é a representação da voz, da emissão sonora da voz, e o yes vem, né? E aí qual é o primeiro sinal semiótico que nós temos aqui? Nós temos o triângulo como representação da voz que é emitida pelos ares, né? Logo em seguida nós temos o yes, que é a palavra que precisa estar ligada à representação sonora no triângulo e segue direto, né? Segue nesse movimento triangular super bonito, não é isso? Então,
Fica a dica de construção. Olha que lindo esse aqui também. Mesma coisa, esse aqui é do construtivismo russo, né? Olha esse cartaz, as triangulações que são elaboradas, né? E que você a voz, né, é sempre representada dentro das estruturas geométricas que sinalizam a emanação da voz da personagem que está implicada no pôster. Isso aí é um sinal semiótico bacana que você já pode utilizar e anotar para colocar nos seus materiais multimídia, tá certo? Temos aqui também a representação simbólica do vermelho com preto, né? Aqui é a trabalhadora, aqui se trata de um trabalhador como personagem, também pronunciando a sua fala, o que mostra também a ideia de representação da liberdade feminina, né? E aí você tem a liberdade feminina de falar e ao mesmo tempo a voz é emitida pela boca e ela é representada na forma de triângulo e ao mesmo tempo as letras são colocadas no formato desse triângulo, tá? Isso é muito bacana de você prestar atenção. Existe, então, essa forma que você pode observar os posters de movimentos como a Bauhaus, construtivismo russo. Aí tem sinais simbólicos que você já pode pegar, captar para trabalhar no seu material bacana, né? No caso, nas aulas de design. Mas aqui, o que a gente está vendo são as representações que estão por trás desse pôster, né? E do pôster anterior também. Olha que legal isso aqui. Olha só como é que a propaganda era feita. Aqui, a propaganda, no canto esquerdo, o pôster, né? Ele representava o quê? A luz solar, os raios do sol, tá? Estão esticados em vários sentidos, tá? E aí você tem essas linhas representando exatamente a figura geométrica do sol, tá? A figura geométrica do sol não, mas a emanação da luz do sol, que aí ela se espalha, né? E essa coisa do se espalhar como um brilho que vai atravessando os espaços, tá? Vai sendo exatamente, vai formando exatamente um conjunto de linhas em que o texto vai sendo distribuído, né? Uma história mundial de la propaganda, né? Uma história mundial da propaganda de 1900 aos nossos dias, né? Aqui embaixo, no canto direito, nós temos outro pôster super bonito, que é do construtivismo. Aí você já vê outras quebras de texto que são super legais para semiótica. E aí essas quebras de texto, por que são feitas? Porque está se falando aqui das estruturas de fábrica de antigamente. Os pôsteres obedeciam essas novidades tecnológicas de antigamente. E aí, no caso, cada parte do texto é como se representasse a engrenagem de uma máquina. Por isso que você consegue ver aqui no cantinho uma engrenagemzinha super bacana. Ou seja, as formas geométricas, quando são alinhadas umas com as outras, mas quebradas no seu próprio alinhamento, apesar da estrutura aparentemente desorganizada, na verdade constrói uma ordem, né, que remete a uma figura que lembra a ideia de fábrica, né? Nós temos aqui os prédios, nós temos prédios, representações de prédios, representações de engrenagens de máquinas. Isso é muito legal de prestar atenção, tá? Então eu peço que a gente fique atento a essa ideia bacana, né? Aqui, tá? Aí, gente, nós vamos começar, tá? O outro assunto, né? Da aula, né? Eu gostaria só de deixar muito claro, tá bom? Que vocês observassem esses posters aqui, tá? Na aula, de uma maneira super bacana, de modo tal que você consiga perceber que é possível, né, juntar semiótica e design, né? O que é semiótica? Você pega os sinais, você pode pegar os sinais das coisas vivas, traduzir isso a partir de representações gráficas, e dentro dessas representações gráficas você pode organizar os textos, você pode organizar as informações, você pode estabelecer não só isso, mas antes contrastes de cores, né? E aqui nós temos um exemplo muito bonito e muito claro de como é que você pode fazer isso. No canto da esquerda, a representação do sol, que permite a distribuição dos textos. No canto direito, você tem a representação da fábrica, e aí, na representação das fábricas, você tem aparentemente formas quebradas, e nessas formas quebradas você vai encaixando partes do texto que tem a ver com a ideia de construtivismo, mais baseado na ideia de fábrica. Ó, construct the future from the power of the past. Ok? Quer dizer, construir o futuro do poder
do passado, tá bom? Aí o que é que você está colocando aqui? Você consegue, entende? Apesar das formas estarem aparentemente desorganizadas, você consegue entender o sentido de cada uma dessas formas bacanas, ok? Isso aqui é uma das coisas mais belas que a semiótica pode nos deixar como legado. Olha que bacana essa forma aqui também, tá? Aí a gente vai estudar isso aqui mais adiante, tá? Em outras partes. Olha essa aqui como é linda, né? Certo? Lindíssima. Isso aqui são obras da Bauhaus, da época do Kandinsky. Olha que lindo isso aqui. Kandinsky era um pintor da Bauhaus, né? Super bacana. Né? Ele também era escritor. Isso aqui eram os designers antigos dele, né? E aí você tinha representações as mais variadas. Vamos ficar só com aquelas formas anteriores, bacaninha? Aí, gente, deixar aqui, pegar uma outra música bacaninha aqui, tá bom? E aí vamos começar o outro conteúdo, tá certo? Lembra dessa musiquinha aqui? Nós colocamos na aula anterior. Deixa eu só puxar essa propaganda. Vou pular ela aqui. E aí nós vamos continuar. Ela é mais sutil, mais leve. É mais bacana para vocês escutarem, né? Olha que legal. E é no balanço dessa música que a gente vai partir para a outra parte da aula, tá? É a seguinte. Nós temos aqui, tá bem, gente? Categorias da consciência na semiótica, tá? Para que a gente possa fazer, através da imaginação, representações simbólicas daquilo que a gente percebe, para transformar isso em layout, em design, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender as categorias da semiótica. E essas categorias da semiótica estão representadas na semiótica do Peirce, tá bom? Vamos dar uma olhada no que essa semiótica do Peirce passa pra gente? Eu vou só baixar mais um pouquinho aqui o volume, que eu tô achando um pouco alto. Pronto. Agora eu acho que ficou show de bola. Vamos lá. De um modo bem relaxado, vamos entender aqui. Gente, categoria semiótica, categorias da consciência, tá? O que são categorias da consciência? Categorias da consciência são a maneira como são as etapas da consciência pelas quais ela enxerga o mundo, certo? Interpreta esse mundo que ela vê e devolve a informação para o mundo. Show de bola? Ela recebe o sinal, interpreta o sinal, certo? Constrói o significado em cima do sinal e devolve o sinal. Show de bola. Esse sinal passa a ser uma representação simbólica. Você vai anotando e vai configurando isso. Sabe o paisagista? Sabe o cara que olha para o mundo e começa a copiar as imagens da natureza, as imagens da planta, vai desenhando? Tem alguns de vocês na turma que são super bons desenhistas, né? E aí isso aí vai sendo duplicado e copiado, né? No papel, isso vai assumindo formas cada vez mais bonitas e você pode organizar suas peças publicitárias à luz daquilo que você está observando. Claro que o que você vai observar e traduzir vai estar contextualizado com o serviço que está sendo solicitado. Se você vai fazer propaganda de uma loja de óculos, vai ser um tipo de representação semiótica e simbólica diferente das outras, né? E aí, só um minutinho. Vou pular essa propaganda aqui. Ok? Vamos lá. Aí, gente, vamos lá. Ouçamos Peirce. Não perguntamos o que realmente existe no mundo, apenas o que aparece a cada um de nós em todos os momentos de nossa vida, certo? Na verdade, a gente não está se preocupando o que está por trás das coisas, qual é a essência das coisas, mas sim como é que isso que aparece para a gente é entendido pelo nosso cérebro, é sentido pela gente. E aí você pode analisar a experiência sob a perspectiva, sob o seu ponto de vista e construir formas muito originais, né? E essas formas originais, né, das nossas experiências é resultante da nossa vida passada também, tá? E aí denominamos categorias, ou seja, a gente sempre vai receber uma coisa, vai se afetar, vai interpretar, vai devolver, mas quando a gente faz esse movimento em 3 etapas, receber, interpretar e devolver para o mundo, né, através de práticas e sinais gráficos, o que a gente vai fazer também? Trazer da nossa memória elementos que vão ser agregados a essa nossa experiência presente. Então, o presente e o passado vão se misturando e aí você vai construindo novas formas
cada vez mais bacanas, tá bem? Olha aí que legal. O mundo como linguagem. O que é o mundo como linguagem? É um mundo já filtrado pela nossa experiência pessoal, tá? E o mundo filtrado pela nossa experiência pessoal, ele vai ser ressignificado infinitamente, independentemente dos elementos que aparecem pra gente. Ele vai ser ressignificado e nós vamos ser afetados por isso, mas também nós vamos afetar o mundo. E geralmente nós vamos afetar o mundo não só com os nossos sentimentos, com a nossa palavra, mas com a formatação daquilo que a gente quer para transformar isso numa forma de expressão. Por isso que a arte também é muito bacana, né? Vamos lá. O mundo aparece pra gente, se traduz como linguagem, signo. Isso é o fundamento de toda semiótica. O signo é um sinal que ele vai ganhando cada vez mais configuração, ele vai ficando cada vez mais visível para você, e a partir disso você vai fundamentando a tua interpretação das coisas, e aí você tem a semiótica. Show? Então o signo é um sinal, tá? Mas esse sinal é a gente que constrói, porque ele vai sendo aos poucos aparecendo. É como se fosse tudo brumoso, tudo nevoado, tudo obscuro, tá? Mas aos poucos a nossa consciência vai dando forma àquilo que está fora. É como se o que estivesse fora não existisse, a não ser quando a gente traduzisse o que vem de fora na nossa cabeça. Quando a gente faz essa tradução, é que as coisas passam a ter sentido. E é isso que é o signo. É dar sentido contínuo a cada etapa, né, de aparecimento do mundo na nossa consciência. Tá? Quando a gente é criança, a gente também passa por isso, né? Ok? Beleza? 3 categorias pelas quais a consciência funciona relativamente às coisas, tá certo? 3 categorias. São 3 etapas que a gente configura signos, que a gente vai produzindo essas interpretações do mundo e devolvendo informações para ele, tá bom? Criancinha. Primeira coisa. Primeira etapa pela qual o mundo chega para a gente traduz e começa a dar visibilidade tanto aquilo que a gente vê quanto aquilo que a gente sente, mesmo que não esteja a imagem lá, pode ter um som e o som pode ser traduzido, tá bom? Traduzido pela gente. Nós temos o que o Peirce chama de primeridade, tá bom? Primeridade, tá? Primeridade. Primeridade, ou quase signo, ou é o presente absoluto. Ou seja, é como se quando o bebê acaba de nascer, ele olha para o mundo afeta ele de uma vez só, mas ele não sabe traduzir aquilo direito. Mas aos poucos ele vai formando na cabeça dele novas coisas, tá certo? Ele vai dando formatação àquilo que está chegando na cabeça dele. Essa é a primeira linguagem. É a primeira etapa do signo, tá? Essa é a primeira fase de desdobramento do signo na nossa cabeça, né? O universo é um todo, e esse universo vai chegar, vai afetar a gente, e aos poucos na nossa existência a gente vai avançando e vai configurando imagens cada vez mais claras na nossa cabeça sobre as coisas. E a gente pode interpretar e fazer representações artísticas disso. O design ele precisa se apropriar dessas instruções básicas, né? Beleza? Secundidade, né? Depois da primeiridade nós temos a secundidade, que é o quê? A coisa afeta a gente, tá? Aí a gente reage àquela coisa, certo? Mesmo que seja uma coisa impactante, você pode ficar paralisado, né? Mas a tua reação é a paralisia, tá? Não é a paralisia não é a falta de reação, mas é aquele impacto que é causado em você e você fica lá, mas matutando que diabo que aconteceu, aquilo chegou, né? Na minha cabeça de uma maneira tão diferente, né? E aí, isso é legal. Eu vou baixar aqui um pouquinho para vocês, para que isso fique mais visível, né? Como eu costumo fazer na nossa aula. Só pular propaganda aqui. Vamos lá. Não tem o YouTube Premium, né? Então a gente tem que pular a propaganda de vez em quando. Tá. Aí, ó. Relação de secundidade e reatividade no cotidiano entre choques espaço-temporal, ação, reação, tá? O que é secundidade, então? A pessoa recebendo aqueles dados e começando a tentar compreender o que diabo é que chegou, o que foi que aconteceu com ele quando aquela coisa chegou. Um cachorro atacou você, por exemplo, no meio da rua, né? Um morcego entrou na sua casa, né? O morcego entra, você não sabe direito o que, mas aí você vai tomando consciência
do que aquilo, é um morcego, tá? Olha, cuidado com aquele cachorro que tá no meio da rua que ele pode me morder, tá entendendo? Então tem que tomar muito cuidado com isso, assim, com as etapas, né? Porque quanto mais rápida é a sua resposta, maior o entendimento da situação. Isso aí vai servir para compreensão de mundo e para produção de obras artísticas, né? Ok? Aí eu dou o exemplo do tigre, né? Se tu tá na selva, tu não tu vê alguma coisa debaixo, atrás de árvores e tudo mais, mas faz o barulho, você não sabe o que é. Aí quando você se depara, é um tigre. Aí você se toca e automaticamente você reage, né? Você reage. Né? Essa reação, ela já é a interpretação sua do que está vindo para você. E você tem que capar o gato. Porque senão, né? O gatão felino pode fazer mal para você. Não é? Lei de ação e reação. É a natureza. Né? As coisas chegam, você toma um susto, mas aos poucos você consegue perceber o tamanho do perigo que está envolvido. E você vai reagir a esse perigo. Seja enfrentando o perigo, seja fugindo dele para poder preservar a sua vida. Essa é a segunda categoria da semiótica, que o Peirce chama de secundidade. A primeira, não esqueçam, é a primeiridade. Primeiridade é exatamente aquele impacto primeiro. Logo em seguida, você vai tomar a noção segunda do princípio, do que aconteceu, e aí você vai tomar a decisão, né? E aí nós temos a representação, gente. Representação. Que é o que o Peirce chama de terceiridade também, tá certo? O que é isso, gente? A terceiridade ou a representação. É quando você passa pela situação, a situação te choca, né? A primeira idade. Você vai reagir àquela situação, enfrentando ela ou fugindo, e depois você vai narrar, você vai dizer para outras pessoas, tá? O que foi que aconteceu com você naquele momento. Aí você tem um julgamento, né? Certo? Você vai ter a interpretação. Então, são essas três etapas: primeira idade, secundidade, terceira idade. É na terceira idade, né, onde você já agiu, mas aí você tem que interpretar aquilo para contar para alguém o que aconteceu, tá? Para que você seja ajudado, por exemplo, ou para que você seja ouvido, se ficar mais calmo, tá? Você precisa julgar a situação, precisa interpretar, precisa ter a inteligência necessária para codificar. Você precisa conferir ou dar códigos à coisa que está em questão, tá certo? Não apenas eu me ponho em ação e luto, eu represento e penso a minha luta e ação, tá? Eu tô tendo uma série de desafios na vida, tá? Mas, por exemplo, uma pessoa que luta boxe. Entrar no ringue é o primeiro impacto, né? Apesar da preparação anterior dele, certo? O primeiro soco pode ser um primeiro impacto também, ele pode levar um susto, tá? Mas aí se ele descobre uma técnica que o cara usou para dar o soco, levar o boxeador primeiro, né? O outro boxeador, aí ele já vai responder, reagir com um tipo específico de defesa. E logo em seguida, tá? Após a luta, vamos supor que ele tenha vencido, né? Ou perdido, ele vai narrar os motivos do porquê ele perdeu ou do porquê ele ganhou. E essa narrativa já é um conjunto codificado da situação física, né? Do conjunto de movimentos que ele passou. Essa é a mais importante. A semiótica, ela tem que lidar o tempo todo com a terceiridade. Tá certo? O homem, gente, o homem conhece o mundo porque de alguma forma o representa. Tá certo? E só interpreta essa representação numa outra representação, que Peirce denomina interpretante da primeira. Esqueçam esses nomes que estão aqui, pensem só na palavra Peirce, que é o autor principal que a gente está estudando, para que você possa se basear nas estruturas semióticas, tá? Novamente, o homem só conhece o mundo porque, de alguma forma, o representa e só interpreta essa representação numa outra representação, que Peirce denomina interpretante da primeira. Primeiro você passa pela sua ação, depois você vai fazer a narrativa da coisa. Nessa narrativa, sobre o que aconteceu com você, sobre o evento no qual você participou, certo? Você pode estabelecer as conclusões necessárias para dar sua versão da história. Então, aí nós temos exatamente o conceito de signo, tá? Segundo Peirce, o signo é uma coisa
que representam uma outra coisa, tá certo? Tá lá o objeto, mas você vai e esse objeto está em relação com você. Quando ele vem, você automaticamente é afetado por ele e devolve a informação, tá? No final, é importante sempre você devolver a informação, que é tentar produzir um relato daquilo, né? Quando a gente vê um videoclipe, quando você faz um videozinho interpretando uma coisa que você gosta, você está exatamente na terceira idade, você está trabalhando o efeito interpretativo, tá? Do objeto, você está se esforçando para interpretar a maneira como a coisa te afeta, e aí você vai estabelecendo várias associações possíveis para que aquilo que você viu, experimentou, se torne cada vez mais claro para outras pessoas, tá certo? E aí, quanto mais essas coisas forem esclarecidas na fala, nas expressões, nas danças, enfim, nas artes, tá? Maior o impacto da recepção das pessoas em relação ao que você está fazendo, tá certo? Daí que o signo seja, tá? Uma coisa de cujo conhecimento depende de um outro signo, tá bom? O signo é emitido pelas coisas e você vai produzir um signo, né? Um segundo signo em cima do que está vindo. A coisa te manda o sinal e tu devolve o sinal para ela. Mas esse sinal pode ser linguístico. Esse sinal pode ser um sinal de linguagem, tá certo? Um sinal de linguagem. Daí que, para nós, o signo seja um primeiro objeto, um segundo interpretante e um terceiro. Isso aqui vamos pular, não precisa se fixar nisso, tá certo? Mas vamos olhar aqui, no caso, a representação da palavra casa. A ideia de casa, tá certo? A ideia de casa é uma quando você vê a planta da casa. A ideia de casa é outra quando você vê a casa montada na sua frente. A ideia de casa é outra quando você vê só a palavra casa. Então você tem, na verdade, por trás da palavra casa, várias imagens correspondentes também, né? E aí você vai ter que ver ao que você está referindo. Você vai falar de casa, mas você está falando da planta, você está falando da casa montada, você está falando de que exatamente, não é? Aqui nós temos a casa montada, propriamente dita, tá? Aqui é outra representação, é a casa desenhada. Aqui, a casa na forma da planta. Outra vez. Outro modelo de planta, não é? Aqui. Então, o que é que nós temos? Nós temos as coisas nos afetando, e quando essas coisas nos afetam, a gente vai construir elas de maneira diferente. Por exemplo, no caso da casa, vai construir na forma de palavra, vai construir na forma de maquete, vai construir na forma de uma casa propriamente dita, né? Tirando ela da maquete. Então, cada palavra vai ser correspondente a um objeto diferente, tá? Mas a palavra casa pode corresponder a vários objetos diferentes. Assim como smartphone. Smartphone pode ser Samsung, pode ser... Tem várias marcas possíveis, né? Xiaomi, enfim. Então é isso. Cada palavra esconde uma multiplicidade de imagens, uma multiplicidade de representações da realidade. A palavra, ela pode se referir a várias coisas, por isso que ela é plural. Uma palavra só pode falar várias coisas ao mesmo tempo, tá certo? Então, isso aqui é um dos segredos importantes da semiótica. Além disso, por que é tão importante falar sobre isso neste primeiro momento? Porque aqui, gente, nós temos uma coisa chamada dicionário de símbolos, tá? Dicionário de símbolos. Eu vou abrir aqui para vocês. Olha só. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Na seção que segue, é a parte do dicionário de símbolos. Eu vou abrir aqui, tá bem? Nós temos na internet uma coisa chamada dicionário de símbolos. E o que é esse dicionário de símbolos? O que é que ele representa? O que é que ele quer dizer para a gente? Tá? É um dicionário online que tem várias simbologias e símbolos a respeito de diversas coisas diferentes, né? E aí, se você quiser tomar isso como base para produzir a tua representação semiótica, ou se tu quiser tomar isso como base para entender mais ou menos os códigos de uma cultura, os códigos de uma paisagem, tá? Eu recomendo que você olhe o dicionário de símbolos. A gente vai falar exatamente sobre isso
na próxima sessão da aula da gente, ok? Beleza? Bem, gente, aqui está o nosso dicionário de símbolos, tá? É, endereço, dicionariodesímbolos.com.br, tá certo? Você vai entrar no dicionário de símbolos e vai observar a quantidade, uma quantidade enorme, tá? De ilustrações, de símbolos e os significados desses símbolos que você pode pegar para criar alguma coisa, tá certo? E aí você tem esse conjunto de coisas que é super bacana, tá? Olha só, se você quiser ver o significado da palavra, a, a, ver o significado da mandala, olha só, aí nós temos significado e origem, origem e simbolismos desse desenho espiritual. A mandala é o desenho espiritual que simboliza o universo, a perfeição, a completude e a unidade, tá certo? Então você já sabe mais ou menos a tradução dessa, que essa imagem aqui pode ser traduzida como uma representação do universo, a perfeição, a completude e a unidade. Você pode usar, nesse caso, para falar de um produto tecnológico, por exemplo, informático, que atravessa todo o globo terrestre, não é? E aí você pode observar que essas ondas da mandala podem servir de representação, tá? Disso. Então, você já tem essa ideia aqui. Logo abaixo, ó, você tem as especificações de como é que funciona, o que é a mandala. Olha só, a origem da mandala. O seu nome deriva do sânscrito e significa círculo ou completude, simboliza o universo. Ela é o símbolo religioso que pode ser usada para transformar uma realidade de sofrimento em uma realidade de iluminação. Isso aqui é muito legal para você construir uma marca bacana sobre tecnologia, né? Porque quantas empresas de tecnologia não trabalham com a ideia de iluminar o seu mundo por meio dos usos de novas tecnologias? Não é isso? Aí você tem outras especificações aqui que você pode ler posteriormente, tá? Uma coisa que eu gostaria de mostrar para você, tá? É que logo aqui no canto esquerdo, no canto direito do material, você pode fazer a pesquisa, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver, vou baixar aqui um pouquinho minha imagem para que vocês tenham condição de ver, tá? Olha só, aqui você tem símbolos, né? Buscar por símbolos, então você pode botar qualquer coisa. Lembra que a gente falou de maçã em relação à Apple? Vamos colocar aqui maçã. Vamos ver o que aparece. Olha só, quando você... Opa! Deixa eu tirar isso aqui, essa propaganda aqui. Tá? Quando você coloca a palavra maçã, você consegue observar no canto esquerdo, tá certo? Um registro de 16 símbolos encontrados com a palavra maçã. Primeiro deles, maçã, primeira coisa, pode simbolizar a vida, amor, imortalidade, a fecundidade, a juventude, a sedução, a liberdade, magia, paz, conhecimento, desejo. Tá? Apple, por exemplo, tá? A marquinha da Apple. Eu vou colocar aqui. E aí quando carregar eu volto para ela. Pronto, ó. A marquinha da Apple, ela provavelmente tem a ver com a ideia de desejo, não é verdade? E aí você pode observar as imagens da Apple aqui, tá? Para poder fazer a associação entre o que a gente está falando e aquilo que está sendo mostrado aqui na parte da Apple. Aí, ó, gente, se você quiser, olha só, aí você, curiosamente, tem logo aqui abaixo, um texto explicando quais são as origens simbólicas da maçã mordida da Apple, né? E aí você já pode clicar aqui e checar, tá? Olha, você sabe como surgiu o símbolo da maçã mordida? Vamos ver aqui essa curiosidade. A maçã da Apple, uma das maiores empresas tecnológicas do mundo, que estampa diversos aparelhos eletrônicos, iPhone, iPad, iPod, Mac, não tem o seu significado tão certo, mas há diversas teorias, porém nenhuma é 100% correta. Ou seja, além daquela versão que eu dei, existem outras versões possíveis, não é? Há diversas teorias, porém nenhuma é 100% correta. Ela pode simbolizar o conhecimento acima de tudo, né? Conhecimento por meio da tecnologia. Pode fazer referência à história de Isaac Newton, né? Que uma das alunas falou na aula passada. Pode também falar a questão do fruto proibido, né? A questão do mito da Adão e da Eva, né?
Aí também tem aqui, ó, pode ser somente uma peça de marketing desenhada por Rob Janoff para escalar melhor a marca, né, para dar maior visibilidade, né, ou não, tá? Aí tem as cores, né, que ele vai explicando aqui direitinho, fala dos primeiros computadores, né? Aí ainda fala aqui, ó, por que o símbolo da Apple é uma maçã mordida? Então, algumas teorias conectadas ao ícone da Apple e que se tornaram possibilidades, porém incertas. Aí ele vai falar dessas hipóteses, né? Isaac Newton e a maçã, como pessoas da turma falaram. Adão e Eva e o fruto proibido, né? Homenagem a Alan Turing, tá certo? Foi um matemático britânico, tá? O trocadilho da palavra em inglês byte por bit, certo? Aí tem a evolução da marca aqui, ó. Olha, isso aqui é muito legal. Por isso que o dicionário de símbolos é legal, porque você consegue não só ver o que significa cada símbolo, você consegue ver os usos desses símbolos em marcas de empresas, os usos dos signos como sinais semióticos que você pode utilizar para representar o valor de uma empresa, né? Aí nós temos aqui, ó, a primeira vez que a marca foi construída, em 1976, depois com essas cores de arco-íris, 1977, 1998, depois a partir de 1998 com os azulados, depois preto, cinza, né, azulado e um cinza metálico posteriormente, não é? Isso é bem legal. Vamos observar aqui outra coisa legal. Tá aqui Ferrari, tá? Ó, símbolo da Ferrari. Você consegue ver que massa é o estudo. Fechando aqui de novo essa propaganda, fica aparecendo. Fechar o símbolo da Ferrari é bacana. Fechar essa propaganda aqui para a gente estudar o símbolo da Ferrari é bacana. O que é que o símbolo da Ferrari nos passa, tá? Porque vai misturar a ideia de cavalo com a ideia de escudo, você vai misturar, associar os elementos e produzir essa marca famosa. O dicionário de símbolos é espetacular por isso, porque você consegue ver a aplicação dos símbolos nas marcas de grandes empresas e você vai entender o seu papel como profissional de multimídia quando você quiser pegar um símbolo para criar uma logo, para criar uma marca. E aí nós temos aqui o caso do símbolo da Ferrari, tá certo? O símbolo da Ferrari, originalmente, cavalinho rampante, é o cavalo negro levantado sobre as patas traseiras, tá certo? Inserido no fundo amarelo. O símbolo traz as letras S e F, as quais ladeiam o cavalo, né? Ladeiam, fica ao lado das patas do cavalo, fica ali, tá? E traz também 3 listras nas cores vermelha, branca e verde, tá? Mundialmente conhecida, a marca italiana de carros de corrida e esportivos de luxo foi fundada por Enzo Ferrari, tá certo? Segundo conta a história, Enzo Ferrari teria adotado o cavalo como símbolo de uma marca e pedido da mãe de Francesco Baracca. A ideia era de que o mesmo traria sorte aos corredores da Ferrari. A ideia do cavalo como símbolo, tá? O motivo da utilização do cavalo não pode ser confirmado, mas existem várias hipóteses, tá certo? A cor vermelha, por outro lado, tornou-se conhecido porque é a textura da marca do carro, né? Mas vamos ver aqui. Aqui, ó, tem um linkzinho aqui que liga o significado das palavras cavalo, né? Aí você pode ir atrás para saber o que o cavalo significa como animal, tá certo? Mais propaganda aqui, vou fechar, ó. O cavalo é um animal pertencente à ordem dos equinos e simboliza poder, riqueza, liberdade, virilidade, sexualidade, força, velocidade, espiritualidade e beleza. E a Ferrari tem alguns desses elementos, né, por trás, né? Por quê? A Ferrari a gente sabe que dá poder imagético, né? O carro é muito bonito, né? Passa a ideia de virilidade, passa a ideia de força e velocidade, né? E o carro, em alguns casos, pode ser visto como um elemento de status, né? De beleza, de espiritualidade, algumas vezes até de sexualidade, né? No caso, o cavalo tem tudo isso embutido. Então, faz algum sentido a gente observar, fazer o vínculo da logo da Ferrari com a história simbólica que está por trás da palavra cavalo. Quando você consegue estudar os símbolos que estão por trás da palavra cavalo, os símbolos que estão por trás do animal,
e como é que a humanidade, como é que as pessoas interpretaram aquele animal nas diversas civilizações e diversas comunidades. Quando você começa a fazer isso, você começa a ter cada vez mais ideias para criar uma logo alternativa, para criar um material muito bom, entendeu? Muito, muito massa. E é isso que eu acho maravilhoso da semiótica, né? A gente poder criar em cima disso, né? Ó, existem mais de 300 raças diferentes de cavalo, né? E esse animal foi usado em diversos campos de atuação: guerra, mobilidade, produtividade, agricultura, símbolo universal da liberdade e assim por diante, tá bom? Você tem várias coisas bacanas aqui, que vai esmiuçando, né, os sinais que estão por trás desse animal maravilhoso que é o cavalo. Eu vou colocar uma parte do material didático sobre esse dicionário de símbolos que a gente está mostrando aqui, mas eu quero que você sempre se fixe nisso para não esquecer a importância dele para você construir os seus próprios materiais, tá certo? Vamos botar uma outra marca super conhecida aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Uma marca ou um símbolo, tá certo? Vou botar aqui Porsche, tá? Não temos o do Porsche, certo? Então vamos fazer assim. Vocês depois podem consultar esse dicionário de símbolos para ver marcas famosas que estão disponibilizadas aí, que tem vários símbolos que estão dispostos aí como representação da empresa em si, né? Aí, o que nós temos aqui, que eu acho legal que a gente pode ver, ó. Nós temos o símbolo da coruja, tá? Que é um animal que passa sabedoria, inteligência, mistério, misticismo. Por outro lado, essa ave de rapina noturna pode simbolizar mau augúrio, azar, escuridão espiritual, morte, trevas e bruxaria. Vai depender da cultura, vai depender do lugar. Então, por exemplo, para alguns lugares a coruja vai simbolizar coisas boas. Em outros lugares, em outras regiões, a coruja vai simbolizar coisas ruins, tá certo? A coruja é um símbolo místico e espiritual, tá? Em alguns lugares. Aí tem aqui, coruja na Europa medieval, coruja na mitologia greco-romana, representação da coruja para os hindus, simbologia da coruja em tatuagens, certo? Você pode observar, e aí observar até que ponto vale a pena usar a coruja numa marca, né? Mas olha só, a coruja nesse caso aqui é utilizada como símbolo da pedagogia, né? Curso de pedagogia tem a coruja como símbolo, né? Por quê? Porque a coruja, como a gente viu, está ligada à ideia de sabedoria, né? Elefante, vamos lá. Elefante é um símbolo de boa sorte, é um símbolo que passa coisas boas na cultura indiana, né? O elefante é visto como um animal cósmico, é o suporte do mundo, né? Você consegue observar isso aqui nesse site depois. Na África vai ter outro significado, no hinduísmo vai ter, na mitologia hindu vai ter outros significados, né? A caveira mexicana, né? Que fala do Dia dos Mortos, você tem aqui, né? As expressões das caveiras, né? Super bonitas, ó. Você consegue entender que é uma maneira de lidar com a morte diferente da maneira como a gente no Brasil lidar com a morte. É visto como símbolo da beleza. O Dia dos Mortos, né? Na cultura mexicana tem muito a ver com isso. Acho que vocês já chegaram, inclusive, a ver algumas coisas dessa natureza na escola, né? Aí tem símbolos aqui super bonitos, ó. Caveira mexicana, como aí tem aqui tatuagem feminina, símbolos super bonitos, né? Aí tem aqui Dia dos Mortos. Dia dos Mortos teve origem na civilização asteca, uma festa dedicada à deusa Maquiteccihuatl. Atualmente esta data ainda é celebrada no México, sendo conhecida como Dia de los Muertos. E aí o pessoal né, se enfeita e faz essas coisas lúdicas com a caveira, com a imagem da caveira, que fica super bonito, né? Aí tem várias lendas, vários mitos que
que são colocados, né, que produzem vários tipos de hábitos. E sempre que você quiser checar novos símbolos, você vem aqui logo na entrada, ou pesquisa aqui, ou vai observando os mais populares, significado das rosas do vento, significado dos símbolos religiosos, estrela Davi, mandala, significado do triângulo, significado da cruz invertida, tudo, flor de lótus, ó, que como é lindo. Você pode usar o símbolo da flor de lótus para ilustrar outras coisas mais, né? Vai depender do tipo de serviço ou empresa que você quer utilizar a flor de lótus, né? Ilustrada, estilizada, né? Ó, a flor de lótus rosa representa o Buda, né? Buda ligada ao budismo, né? Aí tem a flor de lótus branca, simboliza o espírito e a mente, bem como a pureza, né? Aí você fazer, por exemplo, um evento de casamento, fazer uma parte visual ligada ao casamento, que tem como representação simbólica a flor de lótus, como ideia de espiritualidade, de mente, de pureza, né? Ou, enfim, outro símbolo que você pode considerar interessante, né? Aí a flor de lótus azul vai ter outro significado, olha, simboliza a sabedoria e o conhecimento, e assim está associada ao Manjúrio, o Bodhisattva, da sabedoria, né? Cultura indiana, né? Lótus vermelha. Aí tem o simbolismo da flor de lótus em vários países, o que é importante é você saber contextualizar uma e outra, né? Tá certo? E aí você tem coisas muito legais, né? Para poder chamar a atenção, tá certo? Aí, gente, eu quero que vocês entrem nesse dicionário de símbolos, tá certo? E aí, logo em seguida, me digam o que vocês acham. Selecionem alguns para começarem a copiar os desenhos, né? Para vocês pensarem na possibilidade depois de criar uma logo na aula de design, tá? Pensem nesses desenhos aqui, pensem nesse dicionário de símbolos e comecem a refletir. Professor, como é que eu posso pensar numa logo, num desenho de uma logo, né? Ou criar pensar numa marquinha de uma empresa que esteja relacionada a esses símbolos. Você pode perfeitamente vir aqui e checar, tá certo? Não tem problema nenhum. E aí isso aqui é maravilhoso, viu? Tomar como referência. Muito obrigado pela atenção. Se precisarem de qualquer apoio nesse sentido, eu estou aqui à disposição. Olha que massa, gente. Aqui no Behance, logo em seguida, depois que você entrar no dicionário de símbolos, você pode fazer a comparação, tá? Aqui, nesse link. Você tem flor de lótus, né? Você pode utilizar para várias marcas, né? E aí você encontra coisas bem bonitas, projetos, imagens. Ó, você digita Lotus Flower. Aí tem artes digitais, coisas relacionadas à natureza, bem bonito, bem lindo mesmo. Olha que legal. Aí tem aqui uma marca que fala do conceito de Lotus para ele, né? Lotus Flower mais Yoga Figure, tá? Mais Yoga Mat. Olha que legal. Muito bonito, né? E aí, o que eles fazem geralmente na apresentação das marcas? Eles juntam os símbolos originais, tá? Com os símbolos alternativos, tá? Com os símbolos alternativos que eles vão criando em cima das artes originais. É muito legal, muito bonito, tá? Muito bonito mesmo, tá? Vou compartilhar aqui novamente. Olha só. Eles colocam marcas de empresa com símbolos de lotos. Para quê? Para preservar o significado original, mas também sempre tentando valorizar, tá certo? Valorizar essas novas sacadas, né? Como é que você pega um símbolo que tem um significado original e vai adaptar para uma realidade específica? É por isso que a gente estava olhando a questão do dicionário de símbolos. Por quê? Porque a gente vai sempre pegar de lá a referência para ver como é que a gente pode transformar isso em arte multimídia, né? Isso é muito legal. Aí no Behance vocês podem encontrar isso, né? Logos de elefantes, coisas as mais variadas, é bem legal mesmo. E aí o que é legal? Observem que a gente deu uma aula bem completa, né? A gente primeiramente falou do significado inicial da semiótica, depois falamos do dicionário de símbolo, e aí fomos avaliar cada dicionário, cada palavrinha do dicionário de símbolos como exemplo, cada ícone, né? E agora a gente está aqui num site, tá? Multimídia,
tá, de design, que faz exatamente a apropriação semiótica de coisas iniciais e coloca isso na forma de logomarca, logotipo, né? E é isso que eu queria que vocês observassem, fazer, é para isso que serve a semiótica. Nas próximas aulas, nós começaremos a falar também de movimentos artísticos, né, variados, para vocês tomarem como referência. Isso, né? E então, vocês podem sempre estar comparando o que está no dicionário de símbolos com o que está aqui no Behance, tá? Você quer botar aqui, ó, elefante, ó. A gente viu as coisas do elefante, tem muita coisa bonita aqui no Behance que remete a elefante como símbolo, né? E aí tem logos variadas, né? Você pode ver aqui na parte de imagens ou de projetos que você vai encontrar. Sempre procurar, né? Ó, o elefante como símbolo do extrato de tomate, né? Tem várias marcas bonitas, né? Ilustrações, pinturas muito bonitas, né? Tem uma aqui, coruja, ó. Se você vir aqui escrever coruja como marca, né? Ó, você vai encontrar também muita coisa, muita ilustração, né? Muita representação em torno do símbolo. Olha só, essa estilização, né, da imagem da coruja, né? Você quer passar uma imagem de tecnologia que inspira saber tecnologia e digitalidade, você pode pegar uma marca bonita dessa aqui, ó, e aplicar, né? Olha que legal, olha que bonito, né? Por isso que é interessante. Olha só. Você quer da coruja, né? Aí você vai pegar várias marcas alternativas, você vai observando, né? Vamos ver mais coisas aqui, né? Vamos lá. Vamos ver o que a gente encontra aqui. É porque aqui você tem o portfólio dos caras, sabe? O portfólio dos caras, você consegue pesquisar tudo aqui e é bem legal, bem bonito, sabe? Bem legal, né? Aí você digita aqui, por exemplo, horse, né? Se você digitar horse, né, que é cavalo em inglês, você vai conseguir ver a representação gráfica do cavalo para uma marca de uma empresa. É muito massa, muito bonito, né? É só observar aqui, olha que representação gráfica bonita. Eu vou copiar o link aqui, ó. Você copia e manda a referência. O símbolo do urso representa o amor? É uma pergunta. E que uma vez eu vi nos filmes. Provavelmente houve uma pesquisa em torno disso aí, né? Que fala do urso como símbolo do amor, né? Agora, não sei se você assistiu um documentário chamado Homem-Urso, né? O Homem-Urso é um documentário de um cara, sobre um cara que amava os ursos, né? E ele começou a viver com os ursos ao invés de viver junto com os homens, né? Só que ele cuidou dos ursos, né? Acampava do lado deles e os ursos mataram ele no final. Foi trágico, né? E aí é um documentário do Wim Wenders que fala, não sei se é do Wim Wenders ou de outro diretor, que fala do que, tipo assim, até que ponto o amor que a gente dá à natureza vai ser um amor que vai ser devolvido da natureza para a gente, né? Porque a natureza também tem uma força interna muito grande e ela pode, na verdade, se apropriar da vida da gente, né? Muito triste. Punk. Mas você pode fazer a pesquisa, né? Sobre os símbolos, né? Ó, se você ver aqui, horse logo, né? Aí você pode encontrar várias marcas de cavalo, né? Viu, gente? Aí eu queria que vocês participassem, observassem isso. Olha que legal, ó. Esse aqui, por exemplo, Camará, né? Olha essa marca, adaptação, né? Manga larga machador, né? Que é uma raça de cavalo. Você tem ela aqui, ó. Você pode encontrar ela aqui, é bem, bem bonito. Vocês podem observar, né? Então, tem essas representações gráficas que vocês vão tirando, vão extraindo, tá? E aí, a partir dessas representações gráficas, olha só, né? A partir dessas representações gráficas, vocês vão observar como as pessoas vão criando, né? Então, basicamente esse exercício que eu gostaria de passar para vocês hoje, né? Observar o dicionário de símbolos, tá certo? E comparar com as marcas de empresas famosas que estão no Behance, tá? Essa que é a nossa parcial de hoje, tá certo? A nossa parcial que vocês vão ter que entregar,
tá? Aí, gente, a chamada foi feita, tá bom? Vocês estão à disposição para tirar dúvidas nesses 5 minutinhos finais, por favor. Podem também compartilhar os textos de vocês. Quem gostaria de participar? Para finalizar a aula com a participação de vocês. Gente, tudo bem aí? Adriel, Alana, Ana Abigail, Jennifer, Wesley, Belize, Caio, Débora, Diana, Gabriel, Giovana, Isaías, Laís, Marcos Cauã, Marcos Yanderhan, não sei se é assim que pronuncia, depois você me corrige. Marina Cabral, Ramona, Rebeca, Sara Correia, Taina, Vitória, Catarine e Vitória Ivna. Sim, te chamei. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre as dúvidas, né? Dúvidas ou sobre pesquisas que vocês têm feito na área da semiótica, né? Vocês publicaram textos, né? Para encerrar. Se vocês não tiverem dúvida, a gente vai finalizando a aula por aqui, mas quem quiser participar, apresentar a sua contribuição semiótica baseada naqueles primeiros textos enviados, você pode colocar aqui para a gente. Beleza. Ok. Ah, deixa eu ver o que a Aisha escreveu aqui. Muito obrigado, Aisha. Muito obrigado. Então, entre no Behance e entre no dicionário de símbolos. São os dois endereços que eu peço que vocês olhem, beleza? Aí a gente encerra por aqui hoje, tá certo? Qualquer coisa vocês vão tirando dúvidas daqui para frente. Falta 3 minutinhos para encerrar. Vamos fechando aqui, tá? Um abraço a todos e até a próxima aula, tá bom, gente? Tchau. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Encerrar aqui a gravação.